Que quando eu ouço essa frase, música do meu tempo era melhor, me dá urticária. Vamos Eu não partir consigo ficar daí, quieto. né? Música no meu tempo, a música do seu tempo era melhor do que a música que hoje podemos dizer que não é feita pra vocês, sim pra pessoas mais novas? Então, tem muita música daquela época que eu acho melhor, Ah, mas... Só pra contextualizar, somos todos dos anos 90, tá, Isso. família? Final dos anos 90, comecinho dos 2000. Exatamente. Todo mundo já passou dos 25, mas ainda não chegou nos 30. A gente tá ali. Aquela geração já Perdida. um pouco complexada. Exato. Então, eu acho que, assim, tem algumas coisas que são melhores, mas eu não acho que é melhor exatamente por conta de refino musical. Eu acredito que tá muito ligado com o meu emocional. Eu vivi coisas muito intensas na minha adolescência que estavam relacionadas a um tipo de música. E aí aquilo acabou gerando um afeto e uma ligação com aquele artista, com aquela banda, com aquela música específica, e isso fez com que hoje eu olhasse para essa música com carinho. Mas se você for comparar, né, se eu for comparar uma questão de refino musical daquela época para época de agora, vai muito de artista para artista. Não tem como generalizar e falar não. Antigamente era melhor, quando eu tava na minha adolescência era melhor. Sim, até porque existe a história de que no antigamente a música que estava sendo feita, Também não ela ia não ser. era a música do antigamente que a gente coloca hoje, ela era a novidade. Exatamente. Então, eu acredito que tudo que cabe nessa frase do no antigamente era melhor, na época mesmo nem era. Também era esculacho dos mais velhos, né? Gente, vocês acham mesmo que quando a Jovem Guarda surgiu, quando o movimento tropicalista surgiu, eles foram aceitos por quem era velhaco da época? Rita Não Lee foi. chegou e foi aceita. Não. Todo mundo adorou ver uma Novos mulher mutantes ali. trazendo todo mundo aceitou. questões Todo da mundo- mulheridade, da sociedade, Ah, as não. críticas. No pop americano, Madonna sempre Até foi a o- diva do pop, foi a rainha do pop. Gente, quanto a Madonna já sofreu pela mídia dos Estados Unidos. Quando Exato. Rita Lee, quando Madonna surgiram sendo mulheres falando sobre sexualidade, os conservadores de 60 anos, eles adoravam? Ou será que eles também falavam que Até na os época mais deles era novos, melhor? até os conservadores de 30. Porque a música, né, o entretenimento no geral, eu acredito que ele tá sempre sendo feito pra geração daquele período histórico, né? Então, por exemplo, as músicas que a gente ouviu ali de 2008 a 2015, por exemplo, eram músicas que pra nós eram tudo, mas Eram a feitas gente pra não gente. via os nossos pais, por exemplo, consumindo. Era todo mundo, eu acho, eu pelo menos tive essa experiência. Eu tenho uma ligação musical muito forte com a minha mãe, por exemplo, em relação às músicas da geração dela. Tudo que ela ouvia, eu ouço. Mas nem tudo que eu ouvi ali dos meus 12 aos meus 20, eu pude compartilhar com ela, porque pra 100%. ela, boa parte era merda. Exatamente. Hoje, boa parte da minha playlist é Alcione, é Belchior, é Gal, é Bethânia. E são músicas que eu lembro da minha infância, assim, da minha mãe escutando. Até mesmo coisas que... do samba. Por exemplo, que era muito família, muito churrasco de família, que tava sempre tocando, sabe? Desde samba até pagode, anos 90 mesmo, Sim. sabe? E que eu compartilho, eu ouço até hoje, eu curto muito hoje, mas se eu for apresentar uma música nova, eu sei que existe uma hesitação. Não sei se é pela preguiça de conhecer o novo, porque eu acho que com o tempo a gente também fica com preguiça Ai, eu de já tenho conhecer essa coisa preguiça. nova. A gente quer ficar na zona de conforto. Tem essa preguiça hoje. Então, a gente começa, eu acho que é muito isso, a gente começa a ficar cansado, a gente fala, puta, eu já conheço essa banda, eu já gosto muito dela, já conheço esse cantor, já gosto muito dele, e aí, como começa a chegar coisa nova, você fala, ai não, vou ficar no que eu tô acostumada. E aí, você vai criando ali uma defasagem com o que tá vindo de novo. Olha que interessante. Vocês falaram muito da experiência de vocês com o que seus pais escutavam, né? Com o que Sim. suas mães escutavam. Sim. E, por exemplo, eu não tive muito essa experiência. Porque, basicamente, não tô dizendo que eles não escutavam coisas, assim, mas nunca fui muito influenciado pelo que eles ouviam na adolescência deles, na juventude deles, etc.
Meu pai, ele sempre gostou muito de disco, né? Música disco. E isso talvez tenha influenciado um pouco o meu gosto musical pelas músicas que eu ouço hoje, mas não necessariamente pelo que ele escutava. Sim. E minha mãe sempre foi muito de MPB, que também influencia o que eu escuto hoje, porém, eu não escuto o que ela escutava. Eu escutava muita rádio quando era criança. E era a música da época na rádio que passa. Sim. Tanto na Nova Brasil, quanto no Energia, sabe? Quanto Sim. em todas as rádios passa, claro, 89. 89. Passa um pouco do mix do que era o antigo com o que tá vindo agora. Sim. Então, eu considero que meu gosto musical foi sendo moldado a partir ali dos meus 12, 13 anos, comigo descobrindo música, sozinho. Sim. E não ouvindo. Eu não tinha, tipo, referência musical antes disso, sabe? Sim. Então, isso influencia hoje eu descobrir muita coisa nova. Tipo, eu geralmente Por conta, né? Eu tenho uma playlist no Spotify chamada Descobertas, que tem mais de 60 horas de música. Ele vai compartilhar com a gente, hein? Tem mais de 60 horas de músicas, são músicas que eu, tipo, vou garimpando desde 2015, quando eu criei o Spotify. Aliás, Sabe? uma ideia para esse episódio. Eu acho que cada um aqui poderia. Cada um não, a gente cria uma playlist que cada um adiciona 20 músicas preferidas no Ai, amo. momento e compartilha Amo com essas vocês. ideias. Para vocês saberem um pouquinho do que a gente escuta, qual que é o nosso gosto musical, vira a playlist do Copo Meio Cheio e depois a gente cria uma compartilhada com vocês. Para vocês também falarem pra gente, mostrarem pra gente o que vocês estão ouvindo, o que vocês gostam, o que tem de novidade aí no momento, pra esse gente ficar ligado. Esse é um podcast que a gente acredita muito na troca, né? E não só no preto no branco. Sim. Mas assim, dentro disso que vocês comentaram, eu comentei também, eu tenho um questionamento. A gente entendeu que conseguimos ter uma relação musical próxima dos nossos pais, né? A geração anterior. Agora, conseguimos nos conectar com a música da geração do primo de 15 anos, Aham. da irmã de 18, do irmão de 20. Eu, particularmente, sou muito mais próxima musicalmente dos meus pais, dos mais velhos, do que dos mais novos. Eu também. Eu acho que entra numa discussão de referência, sabe? Porque hoje em dia se faz música pautada nas referências do passado, assim como no passado também se fazia. Só que é muito mais fácil a gente consumir a referência do que a gente ver a experimentação em cima dessa referência. A música ainda é arte, então ela ainda é subjetiva. E ela ainda é experimental, independente Aham. de qualquer Sim. coisa. Sim. Então, E a experimentação, ela tá nos lugares onde a gente menos imagina. Ela vai estar no funk, ela vai, entendeu? Ela vai estar no rap. Ritmos que cresceram, que avançaram em muito, porque nos anos 2000 eram ritmos que nem pensar numa rádio, digamos assim, Uhum. sabe? Por exemplo, o rap, eu lembro que se existiu, na verdade, com certeza existiu, mas eu não cheguei a pegar. Quando eu passei a ouvir rap, que foi uma referência que meu pai trouxe, era assim, na rádio, na programação X, no horário tal, 1 hora de rap. Quer ouvir rap, amor? Espera lá o domingo. Uhum. Fala, Sabe? amor, aqui é a Tawane Valentim. Se você gostou do corte que você acabou de assistir, você pode acompanhar os outros cortes e também os episódios na íntegra, seguindo a gente nas nossas redes sociais de YouTube, TikTok, Instagram, que estão aqui na tela. E além disso, você pode participar da nossa campanha do Apoia-se, onde a partir de R$5 você pode estar ganhando várias recompensas, episódio extra, copo, brinde, tudo. Então, se você gostou, faz tudo isso e compartilha aí com geral. Pode ser que mais pessoas se identifiquem com esse papo nosso.